Olá, meus caros, tudo bem? Respondendo a nossa pergunta, o que é regicídio? Para quem viu GOT, para quem viu Game of Thrones, fica fácil a resposta, né? Foi a conduta praticada por Jaime Lannister. Matou o rei louco. Então, regicídio é aquele que mata o rei, aquele que mata o regente do país, aquele que mata o presidente, o primeiro-ministro. Então, aquele que pratica regicídio é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Tá? Matar o presidente, crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Perfeito? Tranquilo? Também chamado de magnicídio. Magnicídio é matar o magnânime, a pessoa importante. A magnicídio é um termo mais genérico. Tudo bem? Magnicídio, matar o magnânime. Vamos lá. Essa foi a primeira hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Segunda hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra, agora não é vida e liberdade, tá? Crimes contra patrimônio ou fé pública de toda a administração pública, seja direta ou indireta. Crimes contra patrimônio ou fé pública de toda a administração pública, seja direta ou indireta. Perfeito? O texto legal não fala a administração pública direta ou indireta. O texto legal fala as entidades e órgãos da administração pública. Vai lá e fala União, Estado, DF, municípios, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Ou seja, toda a administração direta e toda a administração indireta. Então, crime contra o patrimônio ou um crime contra a fé pública de toda a administração pública. Há exemplo de crime contra a fé pública, crime de moeda falsa. Então, um crime de moeda falsa praticado no estrangeiro com um dinheiro brasileiro, tem que ser um dinheiro brasileiro para ser um crime contra a nossa administração pública. Tá? Tem que ser um dinheiro brasileiro para ser um crime contra a nossa administração pública. É um caso de extraterritorialidade incondicionada. Crime contra o patrimônio, praticar um crime contra o patrimônio do Banco do Brasil lá fora, que é uma sociedade de economia mista. É a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Tudo bem? Na tela. Perfeito. Segunda hipótese, então, crime contra patrimônio ou fé pública da União, DF, Estado, território, município. Território é autarquia territorial, né? Território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A fundação pública, seja fundação pública de direito público ou fundação pública de direito privado. Então eu já vi algumas questões cobrar isso daqui. Olha, é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Um crime praticado contra o patrimônio de autarquia municipal. Certo ou errado? Certo. Então, é autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, seja da União, do Estado, do DF ou de município. Perfeito? Tranquilo? Então vale aí uma autarquia municipal, uma autarquia estadual, uma empresa pública federal, tanto faz, ok? Desde que seja um crime contra patrimônio ou crime contra a fé pública. Terceira hipótese de aplicação extraterritorial incondicionada da lei brasileira. Crimes contra a administração pública, novamente. Crimes contra a administração pública, novamente. Desde que praticado por quem está a seu serviço. Pode colocar na tela. Vamos diferenciar a segunda e a terceira hipótese. Crimes contra a administração pública praticado por quem está a seu serviço. Olha só, deixa eu pegar um espaço aqui. Eu tenho um sujeito ativo, A, sujeito ativo. Eu tenho um sujeito passivo e eu tenho o crime praticado. Ok? Sujeito ativo, sujeito passivo e o crime praticado. Perfeito? Na segunda hipótese, o sujeito passivo é a administração pública. O sujeito passivo é a administração pública. União, Estado, DF, município, autarquia, território, empresa pública, sociedade de economia mista. Na terceira hipótese, o sujeito passivo também é a administração pública.
Na terceira, eu estou falando da segunda e da terceira só, né? Deixa a primeira de lado. A primeira já foi. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República já foi. Na terceira hipótese, o sujeito passivo também é a administração pública. Perceba que nos dois casos teremos sujeito passivo e administração pública. No entanto, o que modifica é o sujeito ativo e o crime. O que modifica as hipóteses é o sujeito ativo e o crime. Na segunda hipótese, o sujeito ativo é qualquer pessoa, desde que seja um crime contra patrimônio ou fé pública. Ok? Na tela. E essa segunda, se for um crime contra patrimônio ou fé pública, é a hipótese de aplicação extraterritorial de forma incondicionada da lei brasileira. Crime contra patrimônio ou fé pública. Na terceira hipótese, eu não olho o crime, eu olho o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que está a serviço da administração pública. Essa é a terceira hipótese. Então é muito comum um errinho aqui ao entender que é um crime praticado contra quem está a serviço lá fora. A pessoa está a serviço e alguém pratica um crime contra ela. Não é isso. Não é isso. A hipótese de extraterritorialidade incondicionada é um crime praticado por quem está a serviço. Ele é o sujeito ativo do delito. E o sujeito passivo é a administração pública. Qual o crime, professor? Qualquer crime contra a administração pública. É um crime contra a administração pública, qualquer um, praticado por quem está a seu serviço. Quem está a serviço é sujeito ativo e não passivo. Essa é uma confusão muito comum, entender que ele é o sujeito passivo do delito. Não, ele é o sujeito ativo. É uma pessoa que está trabalhando para o Banco do Brasil lá fora, numa representação do Banco do Brasil. E ela pratica um crime contra o Banco do Brasil. É um crime contra a administração pública praticado por quem está a seu serviço, um peculato lá, por exemplo. Tudo bem? Entendemos a terceira hipótese? Essa hipótese confunde em prova. Muita gente se engana ao entender que é um crime praticado contra quem está a serviço. Não é. É um crime praticado por quem está a serviço. E essa confusão é comum porque eu já vi alguns materiais de internet falar isso. Ah, o crime praticado contra quem está a serviço. Não. Não é assim, nunca foi assim. Esse texto legal está desde 1984. É crime praticado por quem está a serviço. Tudo bem? Na tela. É a nossa terceira hipótese. Os crimes, a linha C. Estou apagando aqui o que está na tela para não atrapalhar. A linha C. Os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ok? Perfeito. Nessas três hipóteses, as três hipóteses trabalhadas, eu trabalhei as três logo de uma vez, para depois trazer o princípio. Nas três hipóteses, o que eu tenho aí de relevante, né? Qual é o princípio, o que eu estou protegendo com essas três hipóteses? O presidente e a administração pública. O presidente é a pessoa, tese mais importante do país, é o regente. O presidente e a administração pública. Ou seja, eu estou defendendo aqui, eu quero aplicar a lei brasileira por um caso de soberania estatal. É a defesa do Estado. Por isso que nas três hipóteses, o princípio adotado é o chamado princípio da defesa, ou real. Era para proteger a realeza. O presidente, o princípio da defesa ou real. Tudo bem? Nas três hipóteses, na tela, nessas três hipóteses, adota-se o princípio da defesa ou real. Perfeito? Então já começamos bem, já pegou os três primeiros é um princípio só. Então os três primeiros é o princípio só. Tranquilo? Quarta hipótese,
E última hipótese prevista no Código Penal relacionada à extraterritorialidade incondicionada. O princípio da defesa real, também chamado de princípio da proteção do Estado. Defesa real ou proteção. Quarta hipótese. Crime de genocídio. Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no país. Então, o genocídio é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Quando o agente é brasileiro ou domiciliado no país. Lembrando, as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, eu aplico a lei brasileira mesmo que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Tanto faz, eu aplico a lei brasileira. Ou seja, independe de condições. Quando eu olho para as condições da condicionada, a primeira condição é entrar o agente no Brasil. A primeira condição de um caso de extraterritorialidade condicionada é o agente entrar no Brasil. Ok? A primeira condição é o agente entrar no Brasil. Nos casos de incondicionada, não existe essa condição de ele entrar no Brasil. Salvo em uma hipótese que a gente vai ver. Mas a ideia é que eu não preciso que ele entre no Brasil para aplicar a lei brasileira. Aí muita gente me pergunta, professor, então como é que vai aplicar a lei se ele não está aqui? Posso pedir extradição. Então, nos casos incondicionados, eu peço extradição dele. Eu posso ir lá e, então vem aqui. Praticou crime contra o nosso presidente? Tenta extraditar ele. Vai depender se é possível na extradição. Isso é outra história. Não consegui extraditar. Um dia ele entrou aqui. Opa, pega. Se não houve prescrição, pega ele. Se não houve prescrição. Tudo bem? Então a ideia aqui da incondicionada é que eu não fico esperando ele entrar no Brasil para aplicar a lei. Não. Eu aplico a lei. A lei é aplicável. Tento trazer ele. Não consegui? Um dia ele entra. Se um dia ele entrar, tu pega ele. Só que assim, apesar de serem hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, e muita gente confunde isso, a hipótese traz condições. Mas é a própria hipótese. Então, a hipótese do genocídio. Genocídio, desde que praticado por agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Desde que praticado por agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, são condições da própria hipótese. São condições da própria hipótese. Tudo bem? Nessa quarta hipótese, qual é o princípio adotado? Qual é o princípio adotado dessa quarta hipótese? A doutrina se diverge, então eu vou colocar aqui quais são os entendimentos doutrinários em relação aos princípios. Eu entendo que o princípio que deve prevalecer aqui é o princípio da justiça universal, porque eu estou olhando para o genocídio. Princípio da justiça universal ou justiça cosmopolita. Princípio da justiça universal ou da justiça cosmopolita. Tudo bem? Pode colocar na tela. Tá o nosso genocídio. Justiça universal ou cosmopolita. Professor, por que a doutrina se diverge? Por causa do restante do texto legal, que fala assim, olha, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. A gente ser brasileiro, princípio da nacionalidade ativa ou personalidade. Nacionalidade ou personalidade. Domiciliado no Brasil, princípio do domicílio. Então, o que eu poderia dizer de forma completa aqui para você? Que na hipótese do genocídio é uma combinação do princípio da justiça universal com o princípio da nacionalidade ou o princípio do domicílio. Mas o justiça universal vai ter, o genocídio tem que ser genocídio. É uma junção do genocídio, da justiça universal, genocídio, com a nacionalidade ou personalidade ou o princípio do domicílio. Ok? São princípios utilizados em âmbito internacional. Tudo bem? São princípios em direito internacional. Princípios utilizados em direito internacional. O crime aconteceu dentro de um navio que está em alto mar. Qual princípio eu utilizo? Eu posso utilizar nacionalidade, domicílio, princípio do pavilhão ou bandeira ou representação e por aí vai. Então já vimos aqui alguns princípios utilizados. Ainda falta uma outra hipótese de incondicionada. No Código Penal temos 4.
Só que existe uma hipótese na Lei 9455 de 97, que é a Lei dos Crimes de Tortura. Tudo bem? Pode colocar na tela que eu trouxe aqui o texto legal. Está aí lá no artigo 2º da Lei de Tortura. O disposto nesta lei aplica-se, o disposto nesta lei é crime de tortura, tá? Aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Opa, extraterritorialidade aqui. Casos de extraterritorialidade. Ainda quando não tenha sido praticado, né, no território nacional. Caso de extraterritorialidade. Sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Sendo a vítima brasileira, uma situação, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Essa segunda parte ela pode criar uma pequena confusão, mas fique tranquilo, vamos retirar. Quando eu falo encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira, significa que ele praticou o crime em local sob jurisdição brasileira? Não. O crime foi praticado fora do território nacional. Ele foi praticado fora de um local sujeito à jurisdição brasileira. O crime foi praticado no estrangeiro. Por isso que é a hipótese de extraterritorialidade. Mas eu só aplico a lei brasileira se a vítima for brasileira, ou esse agente que praticou o crime entrar no Brasil, encontrar-se em local sujeito à jurisdição brasileira. Então, ou é vítima brasileira, ou é o agente vir para o Brasil, encontrar-se em local sujeito à jurisdição nacional, à jurisdição brasileira. Entendo que na tortura, no crime de tortura, é princípio da justiça universal ou cosmopolita. Tá? Princípio da justiça universal ou cosmopolita. Alguns colocam ali também a nacionalidade por causa da vítima ser brasileira. Não confunda a hipótese de genocídio com a hipótese de tortura. Genocídio, o sujeito ativo é brasileiro ou domiciliado no Brasil. É brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tortura, a vítima é brasileira ou o sujeito ativo é encontrado em local sujeito, entra no Brasil, em local sujeito à jurisdição brasileira. Tá? Então não confunda aqui as mini condições das duas hipóteses. Em prova, às vezes tentam confundir, às vezes misturam as condições. Ah, é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada, o crime de genocídio quando a vítima é brasileira. Tá errado. Tá errado. É o crime de genocídio quando o sujeito ativo é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Perfeito? Então não confunda as hipóteses genocídio e tortura. Tortura, quinta e última hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Tá? Quinta e última hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Em relação à extraterritorialidade condicionada, temos apenas 3 hipóteses. Ok? Mais fácil, mais tranquilo. Temos apenas 3 hipóteses. Perfeito? Na tela, vamos adiante, vamos lá. Casos de condicionada. Apenas 3 hipóteses. Primeiro, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir por causa de sua gravidade, né? Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir por serem graves. Princípio da justiça universal ou cosmopolita. Salvo tortura e genocídio, né? Salvo tortura e genocídio. Princípio da justiça universal ou cosmopolita. Crimes que por tratado da convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Perfeito? Segunda hipótese, crimes praticados por brasileiro. Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Crimes praticados por brasileiro. Nacionalidade ativa ou personalidade. Nacionalidade ou personalidade ativa. Ok? Crimes praticados por brasileiro.
Um brasileiro que pratica muito comum. Estou dizendo que é comum o crime, mas muito comum em prova. O brasileiro pratica o crime lá fora e foge para o Brasil. Só que ele é um brasileiro nato. Não vai caber a extradição dele. O Brasil não vai extraditar ele. Mas eu posso aplicar a lei, né? Eu posso aplicar a lei aqui. Ele fugiu para o Brasil, opa, vou aplicar a lei penal a esse crime praticado lá. Tá? Vou aplicar a lei penal a esse crime praticado lá. Praticou o crime lá, fugiu para o Brasil, não cabe extradição, aplicou a lei penal, porque ele é brasileiro. Mas neste caso, nesses 3 casos, já vimos 2, eu dependo de condições. Uma das condições é entrar no Brasil. Opa, ele entrou. Tudo bem? Fugiu para o Brasil. Opa, entrou. Perfeito? Uma das condições é entrar no Brasil. Perfeito? Terceiro e último caso na tela, de extraterritorialidade condicionada. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, de natureza privada, quando em território estrangeiro. Elas estão em território estrangeiro. E aí não sejam julgados. Além das condições que veremos, a própria hipótese traz algumas condições. Além das condições que veremos, a própria hipótese traz algumas condições. Quais condições? A hipótese é crime praticado em navio ou aeronave privado. Porque se for público, é território nacional. Se essa aeronave ou embarcação for pública, ou a serviço do governo brasileiro, ali é território nacional por extensão ou por equiparação. Se essa aeronave é de natureza privada, pense comigo, se ela está no Brasil, é lei brasileira. Se ele estiver em alto mar, em áreas sobre jurisdição internacional, que não tem jurisdição, na verdade, aí é caso de território nacional por extensão e equiparação. Se ela adentra ao território estrangeiro, qual lei aplica? A lei do estrangeiro. Qual lei aplica? A lei do estrangeiro. Mas, se a lei do estrangeiro não for aplicada, ou seja, aí eles não foram julgados, aí é possível aplicar a lei brasileira por extraterritorialidade. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Tentar desenhar um pouco aqui, um pouco difícil, mas vou tentar te ajudar aqui. Deixa eu pegar a próxima tela aqui em branco. Olha só. Eu tenho aqui o Brasil. Eu tenho aqui a África. Ok? Vou colocar aqui o mar territorial. E vou colocar aqui o mar territorial lá da África, dos países africanos. O que é isso? É um navio. É um navio. O que é isso? É outro navio. Eu sou muito bom no desenho. Eu sou muito bom mesmo no desenho. Maravilha de Deus. Outro navio. Olha só. Vamos primeira hipótese. Esse navio aí é de natureza pública. Esse navio é de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Aí é território nacional onde quer que se encontre. É território nacional onde quer que se encontre. Estão no Brasil, em área internacional ou no estrangeiro. Vimos aí a hipótese do navio escola, né? O navio escola da Marinha Brasileira. Onde quer, mesmo que em área, mesmo que em águas que sejam de soberania do Japão, ali é território nacional. Vimos na questão. Pelo fato de ele ser público. Agora, se esse navio ou aeronave, no caso aqui navio, for privado, se ele é privado, primeira coisa, ele pode ser estrangeiro ou brasileiro. Se ele for estrangeiro, na tela, se esse navio aí for estrangeiro, navio estrangeiro no estrangeiro, aplica a lei brasileira? Não, aqui não aplico. Se não é vermelho. Ok? Não aplico. Se esse navio estrangeiro estiver em alto mar, aplica a lei brasileira? Não aplico. Se esse navio estrangeiro de natureza privada estiver em território brasileiro, aqui no mar territorial, aplica a lei brasileira? Aplico. Então, navio estrangeiro de natureza privada que está no nosso mar territorial, eu aplico a lei brasileira. Salvo passagem inocente. Salvo passagem inocente. Tudo bem? Agora vamos à última hipótese. Navio com matrícula brasileira de natureza privada. Navio, que é a hipótese que mais cai em prova, a hipótese mais interessante. Navio com matrícula brasileira, um navio brasileiro de natureza privada, mercante ou privada, ok? Na tela.
Deixa eu tirar aqui as marcações. Esse navio agora é brasileiro de natureza privada. Ele está em nosso mar territorial. Aplica a lei brasileira? Aplico por territorialidade. Aplico por territorialidade. Ele está em alto mar. Aplico a lei brasileira? Aplico por territorialidade por extensão e equiparação. Aqui é territorialidade por extensão e equiparação, ou assimilação, ou ampliação. Territorialidade estendida. E se esse navio estiver no estrangeiro? É um navio de natureza privada, que está no estrangeiro. Aplico a lei brasileira? Posso aplicar por extraterritorialidade. Posso aplicar por extraterritorialidade, com a adoção do princípio do pavilhão. Lembre aí do hino nacional brasileiro que fala pavilhão, pavilhão nacional. O que é o pavilhão nacional? É a bandeira nacional. Então eu aplico a extraterritorialidade nesse caso pelo princípio do pavilhão, pelo princípio da bandeira ou da representação. Princípio do pavilhão, princípio da bandeira ou da representação. Eu aplico aí a lei penal brasileira. Tá? Aplico a lei penal brasileira. Por extraterritorialidade. Tudo bem? Com isso, fechamos os casos de extraterritorialidade condicionada. Professor, tem que saber todos? Tem que saber todos. Vamos lá. Casos de extraterritorialidade incondicionada. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, crimes contra patrimônio ou fé pública de toda a administração pública. Terceiro, crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Quarto, crime de genocídio, desde que praticado por agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Quinto, hipótese não prevista no Código Penal, tortura, desde que seja praticado contra vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sujeito à jurisdição nacional. São as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, princípio sem dúvida nenhuma, princípio da justiça universal. Crimes praticados por brasileiro. Quando o brasileiro pratica o crime, ele é sujeito ativo, princípio da personalidade ativa, e crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves brasileiras, mercantes ou privadas, que sejam praticados no estrangeiro, né? Ele tem que estar no estrangeiro para ser extraterritorialidade, mas e aí não sejam julgados, tá? E aí não sejam julgados. Perfeito? Em relação aos crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, vai para a Justiça Estadual ou vai para a Justiça Federal? O julgamento desse delito. Ele vai para a Justiça Estadual, a não ser que ele seja praticado com transnacionalidade. Se ele for praticado com transnacionalidade aqui com o Brasil, né, ultrapassando aqui as fronteiras do Estado, um crime transnacional, um tráfico de drogas transnacional ou internacional, aí irá para a Justiça Federal. Agora, se o crime foi praticado só no estrangeiro, o julgamento aqui no país é Justiça Estadual. A não ser que seja uma outra hipótese, né, uma outra hipótese da Justiça Federal. Crime praticado contra uma empresa pública federal, aí é hipótese da Justiça Federal. Tudo bem? Tranquilo? Detalhe, um cuidadozinho aqui que eu quero que você tome. Deixa eu ver se eu tenho um texto aqui para poder te ajudar. A pergunta é a seguinte. A aeronave... Crimes a bordo de navios ou aeronaves também vai para a Justiça Federal, né? Crimes a bordo de navios ou aeronaves. Mas o crime foi praticado a bordo de um avião da FAB. Esquece o crime. Estamos a bordo de um avião da FAB. Uma aeronave pública em pouso em território estrangeiro. Está em pouso em território estrangeiro. Pousou lá. E nasce uma criança. Nasce uma criança dentro da aeronave. Nasce uma criança a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira. Pergunto, o fato de ter nascido dentro da aeronave significa que ele é brasileiro nato? Professor, eu aprendi que ali é território nacional. Sendo ali um território nacional, acredito que ele seja brasileiro nato. Não é. Não é. Por quê? Responderei isso para você no próximo bloco. Tchau, tchau.